Hoje no Grace estamos na Arábia Saudita escalando o verdadeiro Monte Si. Foi no Monte Si que, segundo a Bíblia, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. As leis sagradas que os israelitas levariam consigo para a terra prometida. A Bíblia diz que durante um ano, centenas de milhares de israelitas e outros seguidores de Moisés acamparam ao pé do Monte Sagrado. E se o evento mais importante da história da humanidade não tivesse acontecido onde nos disseram, o Monte Si ergue-se de um dos desertos mais inóspitos da terra. Silencioso e implacável guarda um segredo enterrado há 3.500 anos. Os estudiosos dizem que foi ali que os 10 mandamentos foram revelados. O código moral que molda todas as leis e sociedades, mas ninguém consegue chegar a um consenso sobre sua localização exata. Existem dezenas de locais onde as pessoas afirmam que este é o verdadeiro Monte Si. Este é o verdadeiro Monte Si. A cada nova teoria apresentada por um estudioso a quem a apoie e quem a conteste. Agora, varreduras com inteligência artificial, drones e radares de penetração no solo estão revelando pistas que podem reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o Monte Si. Isso não é uma lenda, isso é história. E hoje vamos em busca da montanha que mudou o mundo, a Montanha Proibida. Venha comigo a um lugar que a história quase esqueceu. Arábia Saudita, região noroeste, um lugar chamado Hijaz. Mais especificamente, uma montanha vulcânica que os habitantes locais chamam de Jabal Alau há séculos. Em árabe, o nome significa montanha de amêndoas, mas para um número crescente de pesquisadores, arqueólogos e estudiosos bíblicos, essa montanha é conhecida por um nome muito mais antigo, Monte Si. Agora é aqui que as coisas ficam imediatamente estranhas e imediatamente interessantes. Durante décadas, essa montanha esteve interditada com acesso completamente restrito. As autoridades sauditas cercaram a área. Posicionaram guardas ao redor do perímetro e a tornaram praticamente inacessível a pesquisadores estrangeiros. O que naturalmente levanta uma enorme questão. Por quê? O que há de tão significativo nesse pico vulcânico remoto no deserto saudita que exige proteção armada e restrição oficial? Na década de 1980, 2 exploradores americanos, Bob Cornuke e Larry Williams, chegaram a entrar ilegalmente na zona restrita correndo riscos pessoais. E o que relataram ter visto os deixou perplexos. O pico de Jabal Lawz, disseram eles, estava enegrecido. Não foi causado por atividade vulcânica nem pelo clima. Escureceu de uma forma nitidamente diferente da rocha circundante. Uma queimadura direcionada, localizada, deliberada. Agora leia esta passagem de Êxodo capítulo 19. O Monte Si ficou coberto de fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subia dele como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremeu violentamente. Pico enegrecido. Montanha consumida pelo fogo. Tire suas próprias conclusões. Mas espere, a história é ainda mais complexa. Quando Cornuke e Williams examinaram a área ao redor da base da montanha, encontraram algo que realmente os chocou: uma grande estrutura semelhante a um altar. Petróglifos, antigas gravuras rupestres, incluindo o que pareciam ser imagens de bezerros e touros esculpidas na pedra. E então este detalhe quase óbvio demais: uma formação rochosa fendida de proporções enormes, situada na base de um leito de rio seco com marcas de erosão hídrica, sugerindo que em algum momento da história, um volume tremendo de água jorrou daquela rocha e fluiu pelo deserto. Foi nesse momento que Moisés percebeu que os israelitas precisavam de água. Eles estavam em uma área quente e árida, sem água à vista. E então, um dos maiores milagres acontece quando Moisés golpeia uma rocha. A rocha se fende e a água jorra. Êxodo 17:6.
Moisés golpeia a rocha, a água jorra, os israelitas bebem. Agora, quero ser cauteloso aqui. Não estou dizendo que esta é uma prova definitiva. A arqueologia não funciona dessa maneira. E vamos abordar as evidências reais e os debates muito reais daqui a pouco. Mas o que estou dizendo é que a convergência desses detalhes neste local, nesta montanha, nesta paisagem, não é algo que pesquisadores sérios estejam dispostos a simplesmente descartar. E agora, com a tecnologia moderna entrando em cena, as coisas estão se intensificando rapidamente. Levantamentos aéreos realizados com drones sobre esta região nos últimos anos capturaram algo notável. Padrões geométricos, formações estruturais visíveis apenas em altitude, arranjos de pedras que não seguem formações rochosas naturais. São regulares demais, deliberados demais e intencionais demais para serem acidentes geológicos. Varreduras com radar de penetração no solo sugeriram a presença de estruturas subterrâneas como paredes, pisos ou câmaras enterradas sob a superfície do deserto. Agora pense no que isso significa. Se existem estruturas artificiais enterradas sob a areia na base desta montanha, então as pessoas não estavam apenas de passagem. Elas viviam aqui, construíam aqui e, mais importante, retornavam geração após geração a um local que consideravam sagrado. A questão é quem eram essas pessoas e quando estiveram aqui, contexto histórico e bíblico. Para entender por que a localização do Monte Si é tão importante e por que tem sido tão debatida, é preciso compreender a própria história. Moisés, você conhece o nome. Mas vamos voltar à narrativa em si por um momento, pois os detalhes são cruciais, segundo o relato bíblico. Moisés nasceu hebreu no Egito numa época em que os israelitas eram escravizados pelo faraó. Por uma reviravolta dramática do destino colocado à deriva num cesto, descoberto pela filha do faraó e criado no palácio real, Moisés cresceu no império mais poderoso da terra. Mas sua identidade o alcançou. Depois de matar um egípcio que espancava um escravo hebreu, Moisés fugiu do Egito, atravessou o deserto e acabou vivendo entre um povo chamado Midianitas. E é aqui que a história se torna geograficamente interessante. Os Midianitas eram um povo tribal nômade que ocupava o território a leste do que hoje chamamos de Golfo de Acaba, ou seja, as regiões noroeste da Arábia Saudita moderna. Moisés casou-se com a filha de um sacerdote midianita chamado Jetro. Ele passou décadas nessa terra. Tornou-se pastor. Conhecia aquele terreno intimamente. E então, um dia, enquanto cuidava de seu rebanho perto do Monte Deus, encontrou uma sarça ardente. Este é o detalhe crucial que a maioria das interpretações tradicionais ignorou por séculos. O Monte de Deus. A sarça ardente está localizado em território midianita na terra onde Moisés viveu por 40 anos. Não na península do Sinai nem no Egito, como seria o verdadeiro Monte de Deus. Um conjunto considerável de evidências documentais indica que o Monte Sinai está localizado em algum lugar no noroeste da Arábia, no que hoje é o noroeste da Arábia Saudita. Então, como o local tradicional, aquele que consta em mapas turísticos e rotas de peregrinação. Há mais de 1500 anos foi parar na Península do Sinai. Excelente pergunta e a resposta é política. Ou mais precisamente a geografia política do século IV depois de Cristo, em 330 depois de Cristo. O imperador romano Constantino legalizou o cristianismo em todo o império. Sua mãe, Helena, lançou uma ambiciosa campanha para identificar e marcar o país. Os lugares sagrados do mundo bíblico. Monges e peregrinos afluíram à região. E a montanha que passou a ser venerada como Sinai, aquela onde o mosteiro de Santa Catarina foi eventualmente construído, era uma montanha na península que hoje leva o nome de Sinai Jabal Musa, Monte Moisés em árabe. Mas eis o problema com o qual os estudiosos têm se debatido desde então. Na época, os peregrinos de Helena identificavam esses locais. Mas a verdadeira península do Sinai era uma província romana.
Era politicamente acessível, geograficamente conveniente e já abrigava comunidades monásticas cristãs. A terra a leste do Golfo de Aba, o que hoje é a Arábia Saudita, não estava sob controle romano. Era território estrangeiro, inacessível. Em outras palavras, mesmo que o verdadeiro Monte Sia estivesse na Arábia, os romanos não conseguiam chegar lá. Então eles o localizaram onde era conveniente, onde era seguro, onde seus peregrinos pudessem visitar. E essa decisão tomada no século IV por razões puramente práticas moldou nossa compreensão de um dos eventos mais importantes da história da humanidade desde então. Agora, para sermos justos, existem estudiosos sérios que defendem firmemente a localização tradicional. O trabalho arqueológico realizado em torno de Jebel Musa, na península do Sinai, é substancial. A antiga tradição monástica é poderosa. O mosteiro de Catarina, construído no século VI, fica na base desta montanha e tem sido habitado continuamente por quase 1500 anos, o que o torna um dos mosteiros em funcionamento mais antigos do mundo. Os monges que ali viveram ao longo dos séculos mantiveram registros meticulosos, tradições orais e uma conexão viva com o local. E há também estudiosos que se posicionam no meio termo, pesquisadores que sugerem que nenhuma dessas montanhas é a localização correta, apontando em vez disso para sítios no deserto do Negev, no sul de Israel, ou para picos vulcânicos no noroeste da Arábia associados à antiga terra de Midian. O que todos concordam é o seguinte: o debate é real. As consequências são enormes. E a resposta, quando finalmente chegar, irá reformular nossa compreensão da antiguidade, nossas evidências arqueológicas. Chegou a hora de descobrir o que a Terra esconde. Porque é aqui que o debate se torna verdadeiramente fascinante e complexo. A primeira coisa que você precisa entender sobre as evidências arqueológicas e a história do Êxodo é que a ausência de evidências não é evidência de ausência. Isso soa como um clichê, mas, neste caso específico, é um ponto científico e metodológico crucial. Os israelitas, segundo o relato bíblico, não construíram cidades. Eles não eram construtores de pirâmides nem erguiam monumentos. Eram uma população nômade deslocada que se movia por uma paisagem desértica durante um longo período. Carregavam tendas, não tijolos. Eles se deslocavam constantemente e não se estabeleciam permanentemente. A areia do deserto, um dos ambientes mais hostis da Terra, é extraordinariamente eficiente em apagar os vestígios de povos nômades. Pense da seguinte maneira: se você reunisse um acampamento com 10.000 pessoas, as fizesse viver em tendas por 6 meses, e depois as desmontasse e partisse, o que restaria 3.500 anos depois. Quase nada. Algumas cinzas de lareira, alguns fragmentos de cerâmica, talvez alguns alinhamentos de pedra. Coisas que são extraordinariamente fáceis de passar despercebidas, fáceis de serem erroneamente identificadas e fáceis de serem ignoradas. É por isso que a conexão com Midianita é tão convincente e tão significativa para os pesquisadores que trabalham na hipótese árabe. Porque quando os arqueólogos examinam sítios no noroeste da Arábia Saudita, na região da antiga Midian, encontram evidências de uma cultura que esteve presente no período certo, no lugar certo e com as características certas. A cerâmica midionita, com seu estilo muito característico, pintado geométrico e refinado, foi encontrada em uma vasta área que se estende do deserto do Negev, passando pela península do Sinai, até o noroeste da Arábia. O que isso nos revela? Revela que os midianitas foram um povo real. Uma cultura historicamente documentada com uma presença material concreta. E essa pegada os coloca exatamente onde a narrativa bíblica diz que Moisés viveu, na região a leste do Golfo de Aba. Em sítios arqueológicos próximos a Jabal al-Lawr, pesquisadores documentaram altares de pedra, fogueiras e vestígios estruturais consistentes com atividade religiosa.
Há inscrições, escritas antigas nabotânicas e proto-sinaicas esculpidas em rochas na área. Algumas dessas inscrições incluem o que parecem ser marcadores ou pontos de referência. Quando os sauditas visitaram esse sítio em 1985, disseram que se assemelhavam a desenhos de vacas em estilo egípcio. E claro, isso poderia ser consistente com uma população se deslocando pela região e deixando marcas ao longo de sua rota. Depois há a água. Em um ambiente desértico, a água é tudo. Ela determina onde as pessoas poderiam sobreviver, onde acampamentos poderiam ser estabelecidos, por quanto tempo uma população poderia permanecer em um lugar. E o que impressiona na paisagem ao redor de Jabal al-Law é a presença de antigos sistemas de água, canais escavados, silos e reservatórios que sugerem um manejo deliberado da água. Alguém construiu isso. Alguém precisava tanto de água ali a ponto de criar uma solução no meio do deserto. Agora, os céticos também levantam pontos importantes. Nenhuma dessas evidências é conclusiva. E não há nenhuma inscrição que diga que Moisés esteve aqui. Não há nenhum artefato que indique propriedade dos israelitas. A cerâmica e as estruturas podem pertencer a diversas culturas antigas que passaram pela região ou a habitaram. Assentamentos midianitas existiram em uma vasta área e sua presença por si só não confirma nenhuma narrativa bíblica específica. Mas eis o que a totalidade das evidências sugere. Esta região era habitada, era significativa. Era usada para fins religiosos e era acessível a pessoas que atuavam no período descrito na narrativa do Êxodo. Isso não é pouca coisa. Na verdade, é bastante significativo. O desenvolvimento mais recente e empolgante envolve a aplicação da tecnologia de sensoriamento remoto à área mais ampla de Jabal al-Law, quando os pesquisadores processam imagens aéreas e de satélite. Usando análise multiespectral, tecnologia capaz de detectar diferenças sutis na composição do solo e nos padrões de vegetação. Eles revelam características subterrâneas invisíveis a olho nu, formações lineares, padrões em forma de grade. O tipo de regularidade que em outros contextos arqueológicos indicou paredes, estradas ou fundações de edifícios enterradas. A escavação completa deste sítio nunca foi realizada devido às restrições impostas pela Arábia Saudita. Mas, se e quando isso acontecer, e as mudanças geopolíticas na região sugerem que esse dia pode não estar longe, os resultados poderão ser extraordinários, significado sagrado ao longo dos tempos. Algo que muitas vezes se perde no debate sobre qual montanha é o verdadeiro Sinai. E é tão importante que precisamos parar e refletir sobre isso por um momento. Onde quer que o Monte Si histórico esteja localizado, o impulso humano de venerá-lo, de retornar a ele, de construir nele, de considerá-lo sagrado precede Moisés em muito tempo. Montanhas vulcânicas na cultura do Antigo Oriente Próximo não eram apenas formações geológicas. Eram limiares, portais, lugares onde a fronteira entre o mundo humano e o mundo divino era tênue o suficiente para ser atravessada. Os antigos povos semitas que habitavam a Península Arábica e os desertos circundantes tinham um nome para a presença divina que associavam aos picos vulcânicos. Alguns estudiosos ligaram o próprio nome Sinai ao pecado, o antigo deus lunar mesopotâmico, sugerindo que essa montanha era considerada sagrada muito antes de qualquer israelita sequer ter pisado perto dela. Essa é uma ideia fascinante. A montanha que se tornou o local do momento mais fundamental do monoteísmo pode ter sido antes de tudo um local sagrado pagão. O Deus dos israelitas, nesta interpretação, não escolheu uma montanha qualquer. Ele escolheu a montanha que as pessoas já sabiam ser diferente, que já acreditavam estar carregada de algo além do comum. Moisés também sabia disso. Lembre-se, ele passou 40 anos em Midian.
Ele conhecia a paisagem, conhecia as tradições. Quando ele descreveu conduzir seu rebanho à montanha de Deus, essa expressão é significativa. Não uma montanha de Deus. Não apenas um pico sagrado qualquer. A montanha de Deus. Um lugar específico já nomeado, já conhecido, já venerado. Então os israelitas partem. O deserto reclama a montanha. E por séculos a localização exata permanece incerta. Mas algo continua atraindo as pessoas de volta. Nos primeiros séculos do cristianismo, muito antes de a mãe de Constantino iniciar sua campanha de identificação visual, já existiam intelectuais cristãos vivendo na península do Sinai. Eram homens e mulheres extraordinários, pais e mães do deserto que se retiravam das cidades do mundo romano para buscar a Deus em silêncio e solidão. Eles escolheram deliberadamente as paisagens mais inóspitas da terra. O deserto era para eles o lugar do encontro, o lugar onde o ruído do mundo se dissipava e algo real podia ser ouvido. Construíram suas celas e seus pequenos santuários perto de uma montanha que acreditavam ser o Sinai. Lá registraram experiências milagrosas. Lá morreram. Seus sucessores continuaram a viver lá. E então, em 330 d.C., quando o Império Romano abraçou oficialmente o cristianismo e toda a atenção imperial se voltou para esses locais, a peregrinação de Helena transformou pequenos postos monásticos em importantes centros religiosos. No século VI, o imperador Justiniano encomendou a construção de um mosteiro-fortaleza completo na base de Jebel Musa, a estrutura que se tornou o Mosteiro de São Pedro, o Mosteiro de Santa Catarina. Eis o que é notável em Santa Catarina: ele nunca foi abandonado. Através da ascensão e queda do Império Bizantino, das conquistas islâmicas, das cruzadas de séculos de turbulência política que destruíram inúmeras instituições no mundo antigo, este mosteiro resistiu. Os monges continuaram a rezar. A tradição se manteve quando o grande general árabe Amr ibn al-As varreu a região no século VII d.C. Os monges de Santa Catarina presentearam-no com um documento ainda hoje preservado no mosteiro contendo o que alegavam ser a impressão da mão do próprio profeta Maomé, concedendo-lhes proteção perpétua. Independentemente da autenticidade do documento, o resultado foi real. Governantes muçulmanos ao longo dos séculos o honraram e o mosteiro sobreviveu. Essa continuidade é extraordinária. Sugere que seja qual for a verdade final sobre a localização do Sinai, os seres humanos encontraram algo real nessas montanhas. Algo que os atrai de volta geração após geração, independentemente do contexto político ou religioso da época, o enigma do Êxodo. Então aqui está a questão com a qual historiadores e arqueólogos sérios têm se debatido há décadas. E é a questão que sei que está na sua mente agora mesmo. Se o Êxodo realmente aconteceu, se centenas de milhares de pessoas realmente saíram do Egito, realmente vagaram pelo deserto por 40 anos, realmente se reuniram na base de uma montanha fumegante, enquanto um homem escalava até o topo onde estão as evidências. Porque neste momento, apesar de tudo o que discutimos, não há uma única evidência arqueológica que diga sem sombra de dúvida que o Êxodo aconteceu exatamente como descrito, nenhum registro egípcio de uma fuga em massa, nenhuma inscrição hebraica ao longo de uma rota confirmada do Êxodo, nenhum cemitério gigantesco de andarilhos do deserto. E os céticos usam isso para argumentar que a história do Êxodo, pelo menos em sua escala bíblica, é um mito, uma narrativa fundadora de uma nação. Uma história que um povo contava sobre si mesmo para explicar quem eram e por que eram importantes, não um evento histórico literal. Mas é aqui que eu quero que você reflita cuidadosamente, porque este é um ponto em que a compreensão popular da arqueologia costuma estar significativamente equivocada. A ausência de evidências na história antiga é extremamente comum para eventos que sabemos que aconteceram.
Quase não temos evidências arqueológicas diretas das campanhas de Alexandre o Grande, além das cidades que ele fundou. Quase não temos registros materiais da Guerra de Troia, apesar do relato detalhado de Homero e do fato de a própria Troia ter sido escavada e comprovada como um local real, com evidências de destruição. Os povos do mar que devastaram as civilizações da Idade do Bronze no Mediterrâneo, por volta de 1200 a.C., um dos eventos mais catastróficos da história antiga, deixaram uma pegada arqueológica notavelmente tênue considerando a escala do que fizeram. Em outras palavras, grandes eventos podem deixar poucos vestígios, especialmente quando envolvem populações nômades, paisagens desérticas e a passagem de 3.000 anos. Mas vamos além, pois há detalhes na narrativa do Êxodo que, do ponto de vista arqueológico, são genuinamente convincentes. A narrativa de José, a história de um hebreu que ascendeu ao poder no Egito antes do Êxodo, contém palavras de origem egípcia, títulos egípcios e detalhes burocráticos egípcios que são surpreendentemente precisos para o período descrito. Esses não são detalhes que um escritor posterior saberia inventar. Eles sugerem que alguém com conhecimento profundo da cultura da corte egípcia esteve envolvido na composição. O papiro de Ipuer, um antigo documento egípcio, contém descrições de pragas catastróficas, colapso social e trevas que alguns estudiosos relacionaram ainda que provisoriamente às pragas bíblicas do Êxodo. Embora a datação permaneça controversa, não constitui prova definitiva, mas não é insignificante. E há também a inscrição real do povo de Israel MPT, há uma autêntica inscrição real egípcia de cerca de 1208 a.C., que contém a referência mais antiga conhecida a Israel como um povo. Israel está devastado. Sua descendência não existe mais. Isso nos diz algo crucial. No final do século 13 a.C., os egípcios sabiam quem era Israel. Sabiam que esse povo existia. Eles eram importantes o suficiente para serem mencionados em uma inscrição real de vitória, o que significa que os israelitas eram reais. A questão não é se eles existiram. A questão é se sua narrativa fundadora, a escravidão, o êxodo, a peregrinação no deserto, o encontro no Sinai, reflete eventos históricos reais. E o peso dos estudos recentes está mudando lenta, cuidadosa, mas significativamente em direção a levar a sério a historicidade central do Êxodo. Mesmo reconhecendo que os números podem ser diferentes, a cronologia pode ser debatida e os detalhes podem ter sido moldados por séculos de transmissão oral e elaboração literária. Mais uma peça deste quebra-cabeça merece atenção. O próprio texto bíblico contém uma pista geográfica que a maioria dos leitores ignora. Em Gálatas 4:25, o apóstolo Paulo escreve: Ora, Agar representa o Monte Si na Arábia. Na Arábia, não na península do Sinai nem no Egito, mas sim no sul da península do Sinai, onde fica um lugar chamado Jabul Musa, o Monte de Moisés, que fica muito longe e eu preciso atravessar a fronteira para o Egito, a Arábia, a mesma região onde hoje se encontra Jabal Alá. Paulo escreveu no século I depois de Cristo. Ele tinha acesso a tradições orais escritas e comunitárias muito mais próximas dos eventos originais do que nós. E ele localizou o Sinai na Arábia. Essa única frase deu início a milhares de projetos de pesquisa e continua dando início a outros até hoje. As areias do deserto guardam seu segredo há 3.500 anos. O Monte Si ainda permanece silencioso e enigmático logo além do nosso alcance. Drones vasculham os picos. Escaneamentos de IA sondam sob a pedra ancestral. Acadêmicos debatem. E em algum lugar, enterrada sob séculos de poeira, a verdade aguarda. Paciente, intacta, intocada. A questão não é se a encontraremos, mas o que acontecerá quando a encontrarmos. Fazer.